No vídeo passado, nós falamos sobre grafos completos. E nós vimos que num grafo completo, todos os vértices vão ter o mesmo grau. Por exemplo, um K5, todos os vértices vão ter grau 4. Um K3, todos os vértices vão ter grau 2. E eu até perguntei no final, será que somente os grafos completos têm essa propriedade? Spoiler, não. Existe uma classe de grafos chamadas grafos regulares que tem essa propriedade. E é isso que nós vamos ver hoje. Então, para aprender tudo sobre grafos regulares, continue no vídeo depois da vinheta. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de Teoria dos Grafos. E o que são grafos regulares? Grafos regulares são grafos onde todos os vértices têm o mesmo grau. Se cada vértice tem um grau R, a gente diz que esse grafo é R regular. Por exemplo, o K5 ele é 4 regular. Por quê? Porque todos os vértices dele, do 1 ao 5, têm grau 4. Vamos mostrar agora exemplos de grafos regulares. E eu vou fazer uma pergunta. Existe um grafo 1 regular? Quer dizer, que todos os vértices têm grau 1? Spoiler, existe. É só ter um grafo com dois vértices e uma aresta ligando eles. Tanto o primeiro vértice quanto o segundo vão ter grau 1. E um grafo 2 regular. Que exemplos que eu posso ter para um grafo 2 regular? Por exemplo, um triângulo é um grafo 2 regular. Por quê? Porque ele tem 3 vértices, é um triângulo, e todos os vértices têm grau 2. Tá, professor, mas isso o senhor já falou antes, né? Por quê? Porque o triângulo, na verdade, ele é um K3. E o senhor já deixou meio claro que todos os Ks, todos os grafos completos, são regulares. Sim, é verdade. Mas não é somente o triângulo que é um grafo regular, de grau 2. Por exemplo, um quadrado. Um quadrado é um grafo regular de grau 2. Observe que todos os vértices têm grau 2. E isso já mostra para a gente uma coisa. Não necessariamente, para um grafo ser regular, ele precisa ser completo. Obviamente, todo grafo completo é regular, mas não necessariamente todo grafo regular vai ser completo. Esse quadrado, por exemplo, tem 4 vértices, ele não é completo e é regular. E, obviamente, um grafo 3 regular pode ser o K4, que é um quadrado com aquelas duas arestas no meio, né? E um K5 é um grafo 4 regular. Então, revisando. Todo grafo completo ele é regular. E ele é n-1 regular, quer dizer, um K10 é 9 regular, um K7 é 6 regular, e assim sucessivamente. E agora eu vou mostrar exemplos de vértices que são regulares, mas que não são completos. Um eu já mostrei antes, né? Que é o quadrado. Ele é um grafo 2 regular, mas não é completo. Mas existe outro grafo muito famoso que é chamado de grafo de Peterson. O grafo de Peterson ele é um grafo regular, de grau 3, ele tem 10 vértices e 15 arestas. Depois eu vou falar mais sobre ele para vocês, tá bom? Se você está gostando desse vídeo sobre grafos regulares, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. É muito importante que vocês deem um like, porque aí o algoritmo do YouTube vai ver que esse vídeo é relevante e vai indicar para mais pessoas. E como é que eu sei o número de arestas de um grafo regular? Observe um quadrado. Ele é 2 regular, tem 4 vértices e vai ter 4 arestas. O K4, ele é 3 regular, ele tem 4 vértices e vai ter 6 arestas. E o grafo de Peterson, ele é 3 regular, tem 10 vértices e 15 arestas. Será que observando isso eu consigo deduzir uma fórmula para saber o número de arestas
de um grafo regular, é só eu lembrar do teorema do handshake. Por quê? Porque o teorema do handshake fala que cada aresta aumenta o grau em 2, né? Então, por exemplo, num quadrado, se todos os vértices têm grau 2, a soma dos graus vai ser 8, né? O primeiro tem grau 2, o segundo tem grau 2, o terceiro tem grau 2 e o quarto tem grau 2. Mas como cada aresta está ligada a 2 vértices, basta eu dividir por 2. Então, a fórmula do número de arestas de um grafo regular vai ser n, que é o número de vértices, vezes k, que é o grau de cada vértice, dividido por 2. Observem que funciona no quadrado, funciona também no K4, porque 3 vezes 4 é 12, dividido por 2 vai dar 6, e funciona também no grafo de Peterson, que ele é 3 regular, tem 10 vértices, 3 vezes 10 é 30, dividido por 2 é 15. E ele tem exatamente 15 arestas. Ah, e um ponto interessante. O grafo de Peterson não é o único grafo 3 regular com 10 vértices. Existem outros grafos 3 regular com 10 vértices. O grafo de Peterson é somente o mais famoso. E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Para um grafo ser regular, ele tem que ser conexo, quer dizer, de um ponto qualquer eu posso chegar em qualquer outro ponto do meu grafo, quer dizer, de um vértice qualquer eu posso chegar em qualquer outro vértice do meu grafo? Não. Observe esse exemplo aqui. Eu tenho um quadrado, que é regular, né? Então tem grau 2, e um triângulo separado ali. Ou se eu tivesse até dois quadrados separados, não teria problema. Todos os vértices teriam grau 2 e eu consigo dividir, né, em dois subconjuntos esse grafo, que a gente vai ver depois, que a gente chama de duas componentes conexas. Mas isso vai ser assunto para os próximos vídeos. E agora eu quero propor um desafio para vocês. Existe um grafo 3 regular de 5 vértices? Vamos pensar um pouco. Tem algumas formas de eu responder essa pergunta. A primeira forma é lembrando do teorema do aperto de mão, teorema do handshake. Por quê? Porque se cada vértice tem grau 3 e eu tenho 5 vértices, a soma dos graus vai ser 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, né? 5 vezes 3, que é igual a 15, que é ímpar. Esse problema é praticamente o mesmo problema que nós falamos antes, que era, será que 9 pessoas podem ter, cada uma delas, exatamente 5 amigos dentre essas 9? Lembrem que a gente respondeu que não, porque se cada pessoa vai ter 5 amigos, a soma dos graus desse vértice vai dar 45, que é 9 vezes 5, que é ímpar. Então não é possível. Mas uma outra forma de verificar isso, que é praticamente equivalente, no fundo vai ser a mesma coisa, mas é só o raciocínio um pouquinho diferente, é o seguinte. Eu já falei para vocês que o número de arestas de um grafo regular vai ser o número de vértices vezes o grau desses vértices dividido por 2. Como isso é verdade, o número de vértices vezes o grau dos vértices tem que ser par, porque se ele não for par, eu não consigo dividir por 2. Então, para um grafo regular existir, n vezes k tem que ser par. E 3 vezes 5 é 15, que é ímpar. Então, não pode existir um grafo regular de 5 vértices, onde todo mundo tem grau 3. E esse foi o nosso vídeo sobre grafos regulares. No próximo vídeo, nós vamos mostrar outros tipos de grafos que são muito conhecidos, que são o grafo ciclo, o grafo caminho, o grafo roda e o grafo cubo. Então, até o próximo vídeo.